Nesse vídeo aqui vamos mostrar como que ficou o cadastro de funcionários aqui no sistema. Então vem aqui no menu, tá? Se tiver oculto, vem nessa seta que expande ele para a direita. Procura aqui funcionários, cadastrar funcionários. No cadastro de funcionário temos o campo aqui nome completo, sexo, data de nascimento, telefone, e-mail, CPF, cargo, CTPS, carteira, título eleitor, RG, CNH, quantidade de dependentes, valor do salário, se usa vale transporte sim ou não, refeição sim ou não, código da chave Pix, data de entrada, data de emissão, data de saída. Departamento, tá? Então aqui é onde escolhe o departamento. Então vamos agora entender de onde vem esse departamento, tá? Aqui antes do cadastro nós temos aqui no menu o menu departamentos. Então aqui eu tenho um cadastro de departamentos. Então eu vou fazer um cadastro aqui, por exemplo, teste 2005, só para diferenciar, é o nome do departamento, né? Mas esse aqui eu estou falando de nome do departamento. Poderia ser, por exemplo, a assistente, poderia ser, por exemplo, assistente XYZ, tá? É só um exemplo, tá? Então vamos colocar assistente XYZ. Eu criei um departamento, tá? Depois que eu crio o departamento, eu venho listar departamentos e eu defino os poderes, o que esse departamento vai ter de acesso. Então aqui, ó, quando eu vim listar departamentos, a atendente XYZ, que é um departamento, está aqui. Agora vamos clicar em gerenciar ele, para dizer ao sistema o que esse departamento pode fazer. Tá? E o que esse departamento pode fazer? Ele pode criar departamentos? Não. Então deixa como não. Ele pode cadastrar clientes? Veja que tudo, aqui é o nome dos módulos. O que é módulo? Cada menu é um módulo. Aqui está os módulos, aqui está o status e aqui está a sua possibilidade de alteração. Ele pode cadastrar clientes bem bloqueados? Sim. Então vou colocar sim. Ele pode cadastrar produto? Sim. Vou colocar sim. Tá? Ele pode listar os produtos? Também pode. Ele pode excluir, editar? Pode. E pode excluir? Pode. Tá? Então eu estou dando poderes aqui, o ele pode fazer. Tá? Funcionários, ele pode cadastrar novos funcionários? Não. Ele pode cadastrar fornecedores? Sim. Então entenda que quando criamos um departamento, clicamos em listar departamentos, gerenciar departamentos, definimos os poderes desse departamento, tá? Ele pode cadastrar veículo? Colocar sim. Ok, eu vou definir só isso porque isso é um teste. E vou colocar em salvar essas permissões. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu criei um departamento, agora eu dei poderes a esse departamento. Veja, agora os departamentos que eu marquei como sim, o status está liberado. Tá? Então alguns departamentos estão liberados, alguns departamentos estão bloqueados. E estou falando de qual departamento? Assistente XYZ, tá? Que é só um exemplo que eu dei. Aqui podia ser financeiro, comercial, operador 1, operador... O que o cliente achar melhor. Então como que eu uso o departamento? Quando eu venho cadastrar um funcionário, eu tenho que definir a que departamento ele pertence. Tá? Então, aqui quando eu venho aqui na aba departamento, eu vou falar que agora ele é departamento XYZ. Então eu crio um departamento, eu dou as permissões a esse departamento e quando eu vou cadastrar um colaborador, um funcionário, eu escolho o departamento e ele vai herdar essas permissões, tá? Então eu crio um modelo e depois eu coloco quantos colaboradores eu quiser nesse departamento, tá? Mas você pode estar se perguntando, mas e quando eu quero cadastrar colaborador que nunca vai ter acesso ao sistema? Não tem importância, é só criar um departamento lá, não dá poder nenhum, mas tem que existir um departamento. Por exemplo, eu vou criar um departamento lá, operários externos, né? Ou da construção, ou o nome que quiser, da execução. Então eu venho aqui e eu não dou poder nenhum, mas eu seleciono, porque eu tenho que diferenciar, tá? O status dele é ativo, aonde interfere se o status é ativo ou inativo. Se eu coloco que o estado é ativo, quando eu tiver que operar outros módulos onde eu seleciono algum tipo de colaborador para fazer alguma tomada de decisão, como o registro de uma entrada de caixa, uma saída de caixa, ponto, folha, alguma coisa, só mostra colaboradores ativos. Ou seja, colaboradores que passaram pela empresa, já foram aí demitidos da empresa, deixa como inativo, para ele não fazer parte da interação atual, mas não exclui do banco de dados, porque ele tem que estar aqui no relatório da empresa, tá? Tipo de acesso, administrador, ele é um técnico ou um vendedor. Isso aqui atualmente não tem módulo que está usando, mas vamos já definir isso aqui, porque futuramente vamos ter módulos externos que vai ser acessado pelo smartphone com funções externas que a gente pode estar usando essa informação. Então vamos deixar isso aqui para uma previsão futura. Acesso ao sistema.
ele vai ter acesso ao sistema? Bom, se eu estou cadastrando um funcionário que ele vai acessar essa plataforma, é ativo. Se eu estou cadastrando um colaborador, um operário externo que nunca vai acessar o sistema, eu deixo como inativo, tá? Aqui eu coloco a senha e confirmo a senha, tá? Ah, mas ele não tem acesso. Mesmo assim, deixa essa senha que confirma, que se um dia tiver que dar acesso, já fica armazenado. Tá? Incluir na folha de pagamento é porque nós temos um módulo folha de pagamento dentro da área do colaborador. Quando eu coloco sim e quando eu chego dentro dessa folha de pagamento, ele aparece para me gerar a folha dele. Então eu vou deixar como sim. Aí eu confirmo as informações e eu cadastro esse colaborador. Então tá, é dessa forma que eu cadastro. E para mim listar, eu tenho um atalho aqui em cima, ó. Veja que eu tenho aqui listar o colaborador e eu também tenho um atalho aqui listar o colaborador. Então eu vou vir em qualquer um deles, eu vou listar os colaboradores aqui, para a gente ver como que ficou esse cadastro aqui. E aqui eu tenho a minha lista de colaboradores. Então tem o primeiro colaborador aqui, que é o que está acessando o sistema, e tem esse que eu fiz, que é o César de teste que eu fiz agora. E como que eu faço para mim editar esse colaborador? Para mim excluir ele, ou melhor, para mim excluir eu clico em excluir e confirmo, mas eu não vou excluir. Para mim editar esse colaborador, eu clico aqui no lapisinho e eu vou editar ele. Então eu vou clicar aqui em editar um colaborador, tá? Possivelmente, quando cadastrar, vai ter só a data de admissão, não vai ter a data de saída, mas se um dia ele sair, é dessa forma que eu edito e venho aqui e coloco. Quando eu clico em editar, eu volto a uma página semelhante à de cadastro. Aqui eu posso alterar qualquer informação, tá? Eu posso alterar qualquer informação aqui e clicar em salvar as minhas alterações. Dessa forma aqui, eu estou editando os dados do colaborador. Agora vamos voltar aqui em listar novamente eles para entender mais algumas coisas. Aqui em listar colaboradores, eu tenho aqui um outro botão que quando passa o mouse e para por mais de um segundo, ele mostra aqui uma mensagem, área do colaborador. Então entenda que no botão vermelho eu excluo, nesse lápis eu faço a edição e aqui eu acesso a área. O que é a área? Pasta. Cada colaborador tem a sua pasta. Então eu vou pegar esse colaborador de teste, eu vou entrar dentro da pasta dele. E o que eu tenho nesta área do colaborador? Nessa área do colaborador, eu tenho aqui, ó, folha de ponto. Então, aqui que eu trabalho a geração de folha de ponto, tá? Então, por exemplo, para esse colaborador, eu tenho a questão de folha de ponto, tá? Então, tem que ver se esse módulo atende. Então, quando que eu quero gerar? Eu quero gerar essa folha de ponto aqui, tá? E eu posso vir aqui nos parâmetros. Então, para a folha de ponto, eu tenho aqui, ó, folha de pagamento. Aqui na folha do pagamento, eu defino algumas informações. A data início do contrato, o valor do salário base, se eu passo algum valor de vale transporte tem que estar aqui, se eu passo valor de alimentação tem que estar aqui, se eu tenho algum valor acertado, estático, aí definido todo mês de bonificação tem que estar aqui, e algumas informações tem que estar aqui. O que eu estou fazendo? Eu estou parametrizando, tá, uma base da folha de pagamento desse colaborador, tá? Isso aqui é para quem ainda não tem outro método de fazer o folha de pagamento, tá? Então, uma vez que eu faço essa parametrização, eu consigo gerar a folha de pagamento. E como que eu faço para gerar a folha de pagamento? Veja que eu estou no colaborador de teste, tá? Aqui eu troco o colaborador. Para mim gerar essa folha de pagamento, eu clico aqui, eu escolho o mês de referência, eu quero gerar do mês de junho, tá? Então, quando eu escolho o mês, ele já pega do início ao fim do mês, tá? Então, eu falei que eu quero do mês de junho, tá? E o período que eu vou gerar é do dia 1º/6, tá? Sempre ele pega do primeiro dia do mês atual até o dia que estamos hoje, ou seja, hoje é dia 4. Então, se eu falar que eu quero fechar, por exemplo, fazer em maio, então eu vou falar que eu quero gerar essa folha de 1º de maio de 2024, né, a 30 de maio de 2024. É uma alternativa, eu escolho o mês e o período, a referência do mês e o período, e eu vou clicar em gerar folha. Quando eu clico em gerar folha, ele já cria um modelo de folha de pagamento. Então agora se eu vim aqui, ó, ele já me mostra aqui. Então eu tenho uma folha gerada, onde eu posso gerar um PDF dessa folha de pagamento, onde ele já me dá todos os valores lançados aqui, né? E eu posso acessar, tá, esse modelo de folha para me interagir com os valores. Aqui eu consigo, para cada campo, salário, transporte, habitação, bonificação, adiantamento, gratificação. Então aqui eu tenho vários campos que eu posso preencher e criar, tá, esse modelo de folha de pagamento, que não passa de um documento pré-finalizado para entrega para a tua parte contábil, tá? Então essa é a parte de folha de pagamento aqui de cada colaborador que tem essa opção de gerar. Tá? Folha de ponto.
Tá? Então, para colaboradores que vão usar a parte de bater ponto, tá? Que ainda não está publicado, é aqui que vai registrar o ponto. Anexos dentro da pasta desse colaborador, eu consigo fazer todo tipo de documento de anexo. Então eu vim aqui, ó, em anexar documentos, eu posso anexar PDF, imagem, Word, Doc, DocX, DWG e Excel, tá? Então para que serve esse anexo dentro lá do colaborador? Para anexar qualquer tipo de documento relacionado ao colaborador. É um documento que ele assinou, é um contrato que ele assinou, é um documento de entrega de uniforme. Então, todo documento que diz respeito a esse colaborador, é bem interessante estar na área do colaborador. E aqui eu tenho documentos que foi enviado, aqui eu anexo e aqui eu vejo os que está anexado. Eles vão aparecer em lista aqui abaixo. E quando eu terminar de fazer toda a gestão de um colaborador, eu posso vir aqui e trocar. Agora eu vou trocar, eu vou fazer agora a administração aqui do colaborador João. Pronto, troquei o colaborador, tá? Então o que nós entendemos aqui? Como cadastrar, editar, excluir um colaborador, como criar departamento e dar permissões a um departamento, como selecionar um departamento na hora que cadastra um colaborador e como acessar a área do colaborador para fazer anexo de documento ou interagir com a parte de folha do pagamento aqui. Tá? Então, algo importante a relatar é que, nesta parte de quando entra aqui no colaborador em folha de pagamento, nós temos aqui nos parâmetros de pagamento. O que são parâmetros? São dados iniciais pré-formatados. Então, aqui eu tenho que colocar a data que foi contratado esse colaborador, tá? Contratado. O salário base dele eu tenho que informar novamente aqui. Se ele pega valor de vale transporte, vamos supor que ele pega lá R$300 por mês. Coloco o 300 aqui. Vale alimentação, se é passado, e gratificação. Porque quando eu vou gerar essa folha, quando eu clico aqui, ó, em criar folha de pagamento aqui, o que acontece? Eu crio essa folha de pagamento e depois eu consigo acessar essa folha de pagamento. E quando eu clico em acessar, eu consigo interagir, porque além dela gerar um PDF, eu posso excluir e eu posso acessar para alterar os dados. Então, se eu acessar ela, eu vou ter aqui, ó, o ano de referência, período inicial e período final que eu estou gerando. Cada empresa gera de um dia a um certo dia de cada mês. Eu tenho todos os campos aqui: salário, transporte, alimentação, bonificação, adiantamento, gratificação, comissões, outros, quantidade de falta, dias que ele faltou. Eu tenho aqui campo de hora extra, observações, ou seja, eu manipulo todas essas informações com a intenção de entregar o máximo de informação possível à parte contábil que faz o serviço de contabilidade para a empresa, justamente para facilitar. E depois eu gero, quando eu gerar esse PDF, todos os dados já saem aqui. Ele contabiliza aqui todos os valores, tá? Se tiver algum valor que é descontado aqui, ele entra aqui, ele decrementa, né? Por exemplo, se eu lançar aqui, tá, adiantamento de salário, igual tem aqui, ó, adiantamento, ele vai subtrair. Tá? Então, se eu botar aqui 1.000 de vale salário, 300 de transporte, 300 de alimentação, vai somar 1.600. Mas quando eu coloco o valor que 300 de adiantamento, ele vai subtrair, ou seja, tudo isso aqui acrescentou e o adiantamento ele subtrai. E aqui ele dá um valor que é o total a receber. Eu estou fazendo aqui praticamente um rascunho de um holerite, mas isso aqui é apenas para entregar para o contador para facilitar o trabalho dele, tá bom? Então tudo isso está dentro da área do colaborador, tá certo? Então finalizamos aqui, né, esse vídeo que mostra como criar departamentos, cadastrar colaboradores, editar e excluir e interagir dentro da área do colaborador. Até mais!